Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é 25 de dezembro de 2019, um Feliz Natal a todos vocês, ouvintes e espectadores do nosso programa, que nessa edição traz mais 2 entrevistas especiais para vocês. Então, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Salve, salve, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. A gente faz aqui mais uma edição especial de fim de ano, de virada para 2020. Eu sou Felipe Moura Brasil e estou na linha com José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Augusto Nunes não pôde participar dessa entrevista especial de hoje, mas temos na linha também ele, que é uma das figuras centrais no debate público brasileiro, na história recente do país, o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Boa noite, procurador. É um prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite, Felipe Moura. Boa noite, José Maria Trindade. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria estar com vocês aqui no Pingos nos Is. Cara, procurador, a gente viu aí um ano de muitos ataques à Operação Lava Jato. Inclusive, estávamos aqui fazendo comentários, balanços de 2019, perspectiva para 2020. Vários comentaristas da casa consideraram um ano de alguns retrocessos no combate à corrupção, no combate à impunidade. No entanto, a Operação Lava Jato continuou trabalhando. A gente vê até aí no final do ano o Lulinha, filho do Lula, sendo alvo aí de operações. Então, qual é o balanço que o senhor faz de 2019 nesse combate à corrupção? Felipe, como você colocou, a Lava Jato teve uma série de dificuldades e obstáculos ao longo do ano de 2019. A gente teve o fim da prisão em segunda instância, que sem dúvida nenhuma foi o pior dos retrocessos na nossa perspectiva. Tivemos ainda decisões do Supremo determinando a remessa para a Justiça Eleitoral de crimes de corrupção, quando parte da propina vai para financiar campanhas eleitorais. Tivemos a lei de abuso de autoridade, tivemos o esvaziamento do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro no tocante à parte anticorrupção. Nós tivemos ainda aquela decisão do Supremo que criou uma brecha para a anulação dos casos em razão do momento das alegações finais de réus delatores e delatados. Tivemos a suspensão de investigações que tinham informações do COAF, da Receita Federal, por cerca de 5 meses, bastante tempo, que geram prejuízo para as investigações, e por aí vai. Agora, eu queria dar uma perspectiva um pouco diferente sobre esse ano. Esse ano foi um ano em que a equipe da Lava Jato teve a oportunidade de mostrar resiliência, de mostrar perseverança e de se superar. E nesse ano nós tivemos o maior número de acusações feitas pela Lava Jato, foram 29 acusações contra 21 acusações no ano em que maior número de acusações existiu antes de 2019. Nós tivemos ainda nesse ano o maior valor recuperado para os cofres públicos, o maior ingresso de valores em cofres públicos de todos os anos da Lava Jato. Foi 1 bilhão e 700 milhões aproximadamente. Nós tivemos ainda neste ano uma série de avanços de uma série de linhas de investigação, inclusive na área fim da Lava Jato. Nós tivemos ainda a celebração de acordos de leniência com empresas de colaboração que geraram um retorno de recursos para cofres públicos de mais de 2 bilhões de reais. A gente pode ainda falar e detalhar vários desses aspectos, mas o ponto é, nós mostramos resiliência, nós tivemos essa oportunidade de mostrar a capacidade da Lava Jato de seguir fazendo seu trabalho mesmo frente às dificuldades. Nós precisamos ser realistas. Vai ser mais difícil daqui para frente, diante das decisões que foram tomadas, mas nós, assim como nós brasileiros, não só nós, servidores públicos da Lava Jato, não podemos desistir. Nós precisamos perseverar se nós queremos vencer esse grande mal da corrupção brasileira. Procurador, começando até pelo final, o senhor rebateu outro dia nas redes sociais uma declaração do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que disse que a Lava Jato destruiu empresas. Agora eu queria ver aqui com imagens o senhor rebatendo essa declaração, porque a gente sabe muito bem que foi a corrupção que causou certos problemas econômicos e a Lava Jato estava ali para combater a corrupção. Então, quais são os seus argumentos para rebater essa declaração do Toffoli?
Felipe, a gente pode fazer algumas comparações para a gente entender melhor essa relação entre corrupção e desenvolvimento econômico. Veja que é como se uma pessoa, um paciente, tivesse um câncer que está crescendo dentro dele e que vai matá-lo, vai gerar um desgaste muito grande, que suga as energias, um grande parasita no corpo dele. Nós temos duas opções. Ou nós fazemos uma cirurgia, nós aplicamos a lei, nós tiramos esse câncer, nós atacamos o problema, ou a gente deixa o paciente viver com aquele câncer drenando as energias dele ao longo da vida. A gente poderia, hoje eu conversei com um servidor público que me lembrou da imagem muito famosa do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que era um personagem brasileiro que tinha cheio de vermes na barriga, cheio de parasitas e que não avançava, não ia para frente, não progredia, em razão, inclusive, desses parasitas que prejudicavam, que geravam uma letargia. Ora, se a gente não atacar a raiz do problema, se a gente não tirar o parasita da corrupção, que nos priva do nosso desenvolvimento, que é uma âncora do desenvolvimento econômico e social do país, nós nunca vamos avançar com o país. É claro que pode existir alguma turbulência, alguma dificuldade em razão desse momento, mas nós precisamos aplicar a lei. A alternativa seria nós dizermos que pessoas poderosas, que empresas grandes, são muito grandes para caírem, são muito grandes para serem punidas, são muito grandes para respeitar a lei. E eles vão poder fazer e desfazer o que quiserem no Brasil. A nossa perspectiva da Lava Jato é de que nós precisamos aplicar a lei, seja para quem for. Não importa se a pessoa é poderosa, essa pessoa tem que estar debaixo da lei. Essa é uma das grandes mensagens da Lava Jato, de que todos devem estar debaixo da mesma lei. É uma mensagem republicana. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Procurador, diga, Zé Maria. Pois é, procurador, o senhor tem toda a razão, porque o tráfico de drogas também emprega, né? O roubo também emprega, é preciso investimentos, é preciso motorista, enfim, gera emprego, e ninguém acha normal o tráfico de drogas e o roubo, enfim, o senhor tem toda a razão. Mas o que me deixa curioso é que no Congresso Nacional os senhores enfrentam deputados, ex-deputados poderosos, e a gente sabe o motivo deles atacarem a Lava Jato. Mas eu não consigo explicação, talvez o senhor poderia me explicar, o porquê de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, entrarem em confronto direto com o senhor e com a Lava Jato. Qual é o motivo? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Essa eu vou deixar para você e para os ouvintes responderem. Agora, realmente, quando a gente olha mesmo países, uma análise dos países no globo, o que a gente vê aqui? Países com alto índice de corrupção têm um baixo índice de desenvolvimento econômico e social. E vice-versa. Se nós queremos ser um país com altos índices de desenvolvimento econômico e social, nós precisamos ter baixa corrupção. Existe uma correlação inversa entre corrupção e desenvolvimento econômico e social. Nós revelamos, a Lava Jato revelou, por essa série de instituições, agentes públicos, revelou um quadro de corrupção política endêmica, sistêmica, bastante alastrada, e a Lava Jato fez esse diagnóstico. Agora, nós precisamos de tratamento. Esse tratamento precisa vir pela manutenção do desenvolvimento das investigações. Esse problema precisa ser encarado de frente, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus crimes, precisam ir para trás das grades, as empresas precisam pagar suas multas, para que o crime de corrupção passe a não mais compensar no Brasil. Mas mais do que isso, nós precisamos de um tratamento sistêmico a esse problema. E esse tratamento só pode vir por meio do Congresso Nacional, instituição que bem lembrou aqui o nosso querido José Maria Trindade. Agora, mas houve um desenvolvimento. A impressão que eu tenho é que os meios investigativos estão em melhores condições técnicas. Enfim, houve uma melhoria nesse sentido. Houve um avanço institucional ao longo das últimas décadas, mas, mesmo antes da Lava Jato, segundo uma pesquisa feita por dois pesquisadores brasileiros, 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada acabam em plena impunidade. O que a Lava Jato foi até hoje, José Maria, foi um ponto fora da curva. Ela não mudou a curva da impunidade continua lá. Ela, por uma série de circunstâncias, inclusive uma evolução legislativa, é verdade, ela se revelou um ponto fora da curva. Agora, nós precisamos mudar essa curva da impunidade. Os casos, em regra, geram prescrição, basta a gente olhar os outros casos, ou demoram décadas para serem punidos. Ainda mais agora, com a queda da prisão em segunda instância, a responsabilização das pessoas vai ficar ainda mais difícil. Basta a gente ver que o caso que foi apreciado em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância pela primeira vez, proibiu novamente agora em 2019, mas a primeira vez que tinha proibido, proibiu em 2009, depois autorizou em 2016 e proibiu de novo em 2019. Pois bem, em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância, o caso que estava sendo julgado era de um fazendeiro
que tinha tentado um homicídio contra um jovem que tinha cantado a sua esposa lá atrás, em 1991. E o que aconteceu é que, quando o Supremo Tribunal Federal disse que essa pessoa não podia ser presa, mesmo depois de julgada em 2 instâncias, essa pessoa continuou recorrendo e adivinha o que aconteceu? Em 2012, o caso prescreveu. Essa pessoa nunca foi presa, essa pessoa que atirou contra a cabeça de um jovem, acertou um tiro dentro da cabeça, acertou outro perto da coluna vertebral. Essa pessoa não morreu por sorte, essa vítima. Agora, essa pessoa que foi acusada pelo crime nunca veio a ser presa na história, o crime prescreveu em 2012, ainda no STJ, ou seja, ainda na terceira das 4 instâncias que os criminosos ou que os acusados por crimes podem percorrer por meio de recursos. Ainda tinha um baita tempo que poderia ainda passar se essa pessoa tivesse recorrido ao Supremo Tribunal Federal. O mesmo a gente vê que aconteceu no propinoduto. O propinoduto foi um caso em que auditores da Receita Estadual do Rio de Janeiro foram encontrados com mais de 30 milhões de dólares em contas suíças. Eles foram acusados por corrupção lá atrás, em 2003, e quando chegou em 2014, esse caso estava no Superior Tribunal de Justiça e a crime de corrupção prescreveu, ou seja, foi cancelado, e esses auditores não vão ser punidos por corrupção em razão do decurso do tempo, embora eles tenham sido condenados pela existência de amplas provas de corrupção. Com isso tudo, você vai inserindo germes de injustiça nos casos, você vai dificultando que o sistema possa trabalhar de um modo adequado em relação a crimes graves praticados por pessoas poderosas. E quando você tem esse ambiente de impunidade que vai se gerando, uma das consequências, além da injustiça em si, da impunidade, uma das consequências é o fato de que ninguém vai querer colaborar com a justiça. E lembre que a colaboração premiada foi o motor propulsor da Lava Jato. Uma pessoa era investigada por um crime A e trazia todo um alfabeto de crimes para obter o maior benefício com o maior número de revelações. Tudo isso ia ser investigado, não era usado gratuitamente contra ninguém, e se as provas fossem consistentes, a pessoa delatada poderia vir a ser acusada com base em um amplo conjunto de provas. Mas o ponto é, se a pessoa investigada ela tem uma ampla avenida de impunidade, ela jamais vai confessar os seus crimes, jamais vai devolver o dinheiro desviado para a sociedade e jamais vai entregar para conhecimento do Estado outros crimes que até então eram desconhecidos. Procurador, como é que o senhor está acompanhando essas iniciativas legislativas de restabelecer a prisão após condenação em segunda instância, deixando clara ali a letra da lei, justamente para que não haja uma alteração de jurisprudência conforme a conveniência política da ocasião? Inclusive, há iniciativas da Câmara e do Senado, e muita discussão nesse fim do ano, tentativas de adiar, tentativas de restringir o alcance dessas propostas. O senhor tem alguma preferência por um caminho a ser adotado? Porque existe o caminho da proposta de emenda à Constituição e existe o caminho também do projeto de lei. Qual é a sua visão sobre esse quadro? Felipe, na minha percepção, ambas as opções são viáveis, porque ainda que se adote um projeto de lei e não uma emenda, esse projeto de lei, se for questionado, vai ser questionado perante o Supremo e provavelmente só vai ser decidida essa questão depois, no final do ano ou no ano seguinte, quando a composição do Supremo já vai ter mudado. O Supremo decidiu a proibição da prisão em segunda instância por 6-5. E se for mudada a composição do Supremo, como é prevista para ser mudado no final do ano de 2020, e se entrar um ministro, como, por exemplo, o ministro André, da AGU, que já foi cotado para uma vaga do Supremo, ou hoje ministro também, Sérgio Moro, se forem pessoas com esse perfil, são pessoas que já têm uma posição clara a favor da prisão em segunda instância. Então, qualquer que fosse o caminho, seja uma emenda constitucional, seja um projeto de lei, isso seria amparado por uma nova composição do Supremo, se a nova composição do Supremo, se os novos ministros indicados tiverem esse perfil de apoio à prisão em segunda instância. Agora, eu vejo, então, com expectativa, tenho uma expectativa de que o Congresso Nacional possa retratar, espelhar o anseio da sociedade e dar à luz, dar vida a essa ideia, esse anseio legítimo, justo da sociedade, de que a lei penal não seja um faz de conta, e que possa trazer vida aprovando um projeto ou aprovando uma emenda constitucional. Agora, se você me perguntar se eu acho que isso vai acontecer, eu tenho sérias dúvidas, Felipe. Eu tenho sérias dúvidas porque, embora seja o Congresso Nacional a entidade responsável pelas principais mudanças necessárias contra a corrupção, e embora tenha ocorrido uma renovação e hoje nós tenhamos vários movimentos contra a corrupção, inclusive suprapartidários dentro do Congresso, embora existam vários parlamentares comprometidos com a causa anticorrupção, eu acredito que ainda não são maioria. Tanto é que os 3 grandes pacotes anticorrupção até hoje apresentados, pós-Lava Jato,
não foram aprovados ou foram absolutamente esvaziados na parte anticorrupção. Então, eu tenho dificuldade de acreditar que o nosso Congresso hoje ele aprove a possibilidade da prisão em segunda instância, embora eu torça para que isso aconteça. Agora, uma segunda possibilidade, para além de uma aprovação via Congresso, seria uma nova decisão do Supremo daqui a alguns anos com a mudança de composição daquela corte. Procurador, esse ano eu acho que mais do que nunca o senhor teve as suas condutas questionadas, colocadas aí no foco do debate público, principalmente depois da revelação das mensagens roubadas por meio de violação criminosa de aplicativos de celular. Sei que o senhor já falou várias vezes a respeito desse assunto, mas queria que o senhor explicasse para os ouvintes e espectadores dos Pingos nos Is, da Jovem Pan em geral, a respeito dessa relação do juiz com procuradores de uma força-tarefa especial como a da Lava Jato, porque o senhor foi muito questionado a respeito dos diálogos que mantinha com o então juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro. Qual é a sua análise, a sua explicação, a sua argumentação para defender essas conversas? Felipe, as acusações foram feitas com base em supostas mensagens que foram ou descontextualizadas ou deturpadas para produzir falsas acusações. Todos os atos que nós praticamos ao longo da Lava Jato, eles estão apresentados em processos que são públicos e eles estão fundamentados em fatos, na lei e em provas. Ou seja, estão robustamente fundamentados. Tanto é que eles sobreviveram ao exame crítico de centenas dos melhores advogados do país em 4 instâncias do judiciário. Nós temos plena confiança que no trabalho que nós fizemos, o limite das conversas entre juiz e Ministério Público jamais foi ultrapassado, jamais houve conchavo, conluio para punir alguém ou para absolver alguém. O limite dessas conversas sempre ficou dentro de conversas que o objetivo buscar os princípios e os valores da justiça, eficiência, celeridade, correção, verdade, assim como advogados podem conversar com juízes em busca de defender o interesse dos seus clientes. O Ministério Público defende o interesse público e nós, como os melhores bancos de advocacia, nós da Força Tarefa da Lava Jato, nós sempre comparecemos perante o Poder Judiciário, em diferentes instâncias, para sustentar as nossas posições, e é isso que a gente fez ao longo da Lava Jato também. O que nós percebemos quando nós olhamos para essas mensagens que surgiram agora com certo distanciamento, é que ficou cada vez mais claro que essas mensagens essas reportagens sobre essas supostas mensagens, foram feitas de forma sensacionalista, deturpando fatos. Veja, por exemplo, que em determinado momento essas reportagens chegaram a dizer que o Ministério Público tinha burlado a lei para obter acesso a informações fiscais ou que tinha investigado pessoas com foro privilegiado. Ora, se isso fosse verdade, não precisava da mensagem, bastava qualquer advogado ir ao processo e todos os nossos atos são formalizados, constam no processo, senão eles não teriam nem utilidade. Estão todos lá. E os advogados iam identificar violações de sigilo fiscal indevidas ou investigações de pessoas com foro feitas indevidamente. E sequer surgiu uma alegação disso em qualquer processo. Isso, mais uma vez, corrobora, confirma que nossos atos foram sempre dentro da lei e que o que aconteceu, né, por meio dessa série de reportagens foi um extremo sensacionalismo com deturpação da realidade. Zé Maria. Procurador, essas conversas roubadas, esse conteúdo está agora em vários setores, inclusive os ministros do Supremo pediram. Eu imagino, não tenho informação sobre isso, mas imagino que se eram conversas, estão lá informações pessoais e até familiares, né? Isso incomoda o senhor se incomoda com essas conversas pessoais aí nas mãos de várias pessoas, inclusive ministros do Supremo? José Maria, ninguém nega que houve um crime de hackeamento, ou seja, alguma coisa nossa eles obtiveram. Agora a gente não sabe a extensão e a gente não sabe o quanto que essas mensagens estão sendo apresentadas de modo deturpado, fora de contexto. O que nós podemos sim é responder pelos atos que a gente fez com base na realidade. Nós não temos confiança no modo como essas mensagens possam estar sendo manipuladas ou dispersadas, inclusive com risco à integridade dos integrantes da Lava Jato. E outro ataque feito constantemente ao senhor também diz respeito a um fundo bilionário da Lava Jato. Como é que foi essa história, procurador? Felipe, o que aconteceu foi que a Lava Jato, em razão dos crimes que aconteceram dentro dela e dela se submeter à legislação norte-americana, ela foi punida pelos Estados Unidos por órgãos como o DOJ, o Department of Justice, e a Security Exchange Commission. É uma espécie de CVM americana, uma espécie de Comissão de Valores Imobiliários americana. A Petrobras, então, por ter existido uma série de crimes lá dentro, por ter tido falhas do programa de compliance, ela ficou sujeita a uma punição porque ela negociava ações na Bolsa de Nova York.
Questão, o Ministério Público contribuiu para essa punição? Não, o Ministério Público não contribuiu. A própria Petrobras colaborou voluntariamente com as investigações dos Estados Unidos, objetivando, de acordo com a visão de seus advogados, muito bem assessorada, uma redução da pena que seria aplicada. E onde que entra o Ministério Público Federal nisso? Preocupados com a repercussão sobre o interesse público nacional dessa punição, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato foram aos Estados Unidos e pediram para que, caso existisse uma punição, boa parte desses valores pudessem ser revertidos ao Brasil. Nós fizemos uma série de conversas sobre isso, autorizados pelo Procurador-Geral da República, com o objetivo de que, sem interferir nessas negociações entre Petrobras e Estados Unidos, se houvesse algum tipo de punição, grande parte dos valores viesse ao Brasil. E nós sensibilizamos os norte-americanos para que eles permitissem que 80% do valor ficasse no Brasil, se a Petrobras tivesse que pagar aqui no Brasil uma multa, fez um pagamento, tendo por base os mesmos fatos que aconteceram, a mesma corrupção que aconteceu lá dentro da Petrobras e que ensejou a punição norte-americana. Em razão desse acordo com os Estados Unidos e dessa possibilidade de trazer o dinheiro ao Brasil, foi feito, então, a partir da Força Tarefa da Lava Jato, com a Petrobras, um acordo judicial para que esse dinheiro pudesse ser direcionado para a sociedade, para que esse dinheiro pudesse reverter em combate à corrupção, em fortalecimento da sociedade civil, de práticas de cidadania, uma melhoria da saúde, educação e assim por diante. Seria criada uma fundação de interesse público e essa fundação de interesse público, com uma série de regras de governança, de compliance, direcionaria os recursos a projetos e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos para que tivesse uma boa aplicação social. Esse acordo feito com a Petrobras para a criação dessa fundação de interesse público foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses recursos não poderiam ser canalizados para essa fundação de interesse público que aplicaria esses recursos, os rendimentos desses recursos, em projetos sociais de entidades sem fins lucrativos. E entendeu que esses recursos deveriam ir para os cofres da União, acabou aplicando, segundo notícias da imprensa, inclusive para combater o incêndio que aconteceu na Amazônia. O grande ponto aí, Felipe, é que foi um sucesso a Força Tarefa ter conseguido fazer com que 2,5 bilhões de reais ficasse ao Brasil, valor que ia para os Estados Unidos se não fosse a intervenção da Força Tarefa. Agora, qual seja a aplicação do Brasil, desde que seja para o interesse público, para nós, na nossa leitura, isso é um grande ganho para a sociedade brasileira. Zé Maria. Os senhores fecharam na Operação Lava Jato vários acordos de delação premiada, isso aí já está comprovado, atestado e comprovado. Não houve ali reclamações dizendo que os senhores encarceravam, ameaçavam, e depois a gente viu que não é verdade. A maioria dos acordos de delação foram fechados por pessoas que estavam soltas, né, réus soltos. Eu queria que o senhor comparasse assim, o que aconteceu com a delação premiada da JBS, que não deu certo. O Supremo vai definir finalmente no início do ano que vem, mas a gente vê de longe que não deu certo. Qual é a diferença, o que houve de erro na delação da JBS? José Maria Trindade, só para deixar um esclarecimento para o ouvinte, esse acordo da JBS não foi um acordo feito pela Força Tarefa da Operação Lava Jato. Foi feito no âmbito de uma outra operação pela Procuradoria-Geral da República. Dito isso, nós vemos que, ao longo da Operação Lava Jato, surgiram uma série de críticas contra os acordos de colaboração premiada. Toda crítica é bem-vinda e serve para nós aperfeiçoarmos o nosso trabalho. Agora, o que nós percebemos ao longo do tempo é que muitas críticas infundadas são repetidas, embora sejam desmentidas por números, com o objetivo de minar a credibilidade e o apoio que a Lava Jato tem perante a opinião pública. Uma pesquisa recente mostrou que a Lava Jato continua com o apoio de mais de 80% da sociedade, ou seja, mais de 80% da população quer que a Lava Jato siga, que vá à frente, que chegue aonde ela precisa chegar. Mas vários ataques foram feitos numa estratégia que repetiu a estratégia da Operação Mãos Limpas italiana, porque ao minar a credibilidade da operação fica muito mais fácil aprovar projetos contra ela, miná-la de diferentes formas. E nós vimos, por exemplo, criarem argumentos dizendo que a Lava Jato prendia pessoas para forçar colaborações. Como você bem colocou, a maior parte dos acordos foram feitos com pessoas soltas, mais de 70%, 80% dos acordos. Outro argumento que surgiu é de que a Lava Jato ela fazia colaborações e usava apenas a palavra do colaborador para acusar alguém. Isso não é verdade. Jamais a Lava Jato usou a palavra do colaborador sozinha, sequer para acusar alguém, quanto mais para condenar alguém. A Lava Jato sempre toma a palavra do colaborador como um ponto de partida de uma investigação. Segue coletando provas, quebra sigilo bancário, fiscal
e só se existir um conjunto robusto de provas vai aí sim acusar alguém, se for o caso, pedir a condenação de alguém. Bom, em relação ao acordo da JBS, o que nós vimos é que existiu um acordo feito no âmbito da Procuradoria-Geral da República pelo Procurador-Geral que concedeu imunidade penal, que deu pena zero para os irmãos Batista. Esse acordo teve uma repercussão muito negativa na sociedade, surgiram uma série de intercorrências, questionamentos sobre o fato deles terem ou não entregue todas as informações. Eu acompanho isso com vocês pela imprensa e eu tenho dificuldades de ter um conhecimento mais profundo e de poder opinar. Até me sinto um pouco cerceado nessa possibilidade, porque não é um caso que eu conduzo diretamente. Eu vou ficar mais à vontade de comentar os nossos casos lá de Curitiba. Estamos conversando com Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Procurador, pouco antes aqui de começar a entrevista, eu desci para comer alguma coisa aqui embaixo da Jovem Pan e 2 ouvintes, espectadores do nosso programa Os Pingos nos Is, vieram falar comigo, perguntaram se eu estava trabalhando. Eu falei que eu ia subir ali daqui a pouco para entrevistar o senhor. Perguntei se eles tinham alguma pergunta. E eles de início assim ficaram pensando, e enquanto eu comia, um deles veio com um papelzinho na mão para fazer essa pergunta. Portanto, pergunta de Carlos Scandiuzzi e do Beethoven de Oliveira de Aramina, de São Paulo. Pergunta aqui para esquentar a nossa entrevista. Depois de 70 fases da Lava Jato, o senhor mantém o Lula no centro do seu PowerPoint, procurador? Felipe, hoje a Lava Jato é um mundo de informação, é um mundo de investigações que excede Petrobras. Quando a gente estava analisando o caso Petrobras, o esquema de corrupção que aconteceu a partir dali, as propinas que aconteceram, a Lava Jato colocou ele no centro do esquema, isso estava na denúncia, isso não chegou a ser avaliado na sentença, o juiz entendeu que não era necessário avaliar isso para condená-lo, que estava demonstrada a participação e por isso condenou. Essa condenação foi confirmada depois em 2 outras instâncias. A segunda condenação veio, também não abordou esse tema e foi confirmada já em segunda instância. Então nós não temos uma palavra judicial sobre isso. Depois veio uma acusação feita de organização criminosa, em que foi na mesma linha, salvo muito me engane, foi uma acusação feita pelo Procurador-Geral da República, mas nós não temos uma palavra hoje judicial sobre isso. Na nossa perspectiva da acusação, e que nós expusemos publicamente naquele momento, como o presidente da República era quem podia fazer as nomeações dos principais cargos da Petrobras e tinha feito essas nomeações segundo um loteamento político que foi descrito naquela denúncia, ele era o principal responsável. Agora, quando nós olhamos um esquema como o da Lava Jato, nós vemos que existe, na verdade, uma interconexão de uma série de organizações criminosas. Existem esquemas, por exemplo, que aconteceram em outros órgãos públicos, que aconteceram, por exemplo, em relação a Belo Monte, que aconteceram em relação a Transpetro, que aconteceram em relação a Ministério do Planejamento, foi um caso que foi declinado para São Paulo. Então, a Lava Jato foi se espalhando e ela foi alcançando outras áreas. Existem esquemas em que não necessariamente, inclusive, estão envolvidos políticos, esquemas desenvolvidos em áreas específicas da Petrobras, em que a corrupção pode ser que não seja político-partidária, pode ser meramente corrupção administrativa, burocrática. Então, a Lava Jato hoje é um mundo de casos, é um mundo de informações. Agora, quando a gente olha aquele esquema descrito na denúncia, a opinião do Ministério Público Federal é aquela que foi expressa lá na denúncia. Agora, a gente precisa lembrar que o ex-presidente Lula é um de aproximadamente 500 acusados da Lava Jato, acusados por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As denúncias envolvendo o ex-presidente são 3 de mais de 100 acusações oferecidas. Ou seja, ele é alguém que a Lava Jato quer que seja responsabilizado por crimes que cometeu, segundo a lei, pela justiça, e com a justiça respeitado o direito dele a um julgamento justo, a presunção de inocência. Agora, ele é mais uma pessoa, ele acaba se tornando, em razão da importância, da relevância, um foco de atenções mais concentrada da imprensa e da sociedade, mas a nossa perspectiva é de que todas as pessoas igualmente devem ser responsabilizadas pelos eventuais crimes que cometeram. Zé Maria. Agora é a pergunta de $1 milhão. Até quando a Lava Jato vai, procurador? O senhor tem uma ideia? Já tem um projeto assim? Zé Maria, sabe que essa pergunta é feita para a gente desde lá 2015, 2016, e sabe que lá desde 2015, 2016, o então juiz federal Sérgio Moro, ele falava, não, a Lava Jato está acabando, a Lava Jato está se esgotando, mas eu acho que isso era um pouco de desejo dele de descanso, viu? Era um pouco de o que os americanos chamam de wishful thinking. Era um pouco de precisar já descanso, de estar cansado com essa imensa operação, porque é claro que depois de 5 anos
2, 3, 5 anos de trabalho intenso, todos nós estamos cansados. Agora, quando nós olhamos a Lava Jato, esse imenso esquema, o que a gente tem você pode até estar acabando com as linhas de investigação, mas de repente alguém decide colaborar com a justiça e essa pessoa traz à tona mais 10, 15 linhas de investigação. Isso faz com que isso seja um novelo que a gente está constantemente desenrolando. Veja que nesse ano, por exemplo, a Lava Jato ofereceu acusações relacionadas a Transpetro, a Belo Monte, ofereceu pela primeira vez acusações relacionadas a 2 novas empreiteiras, ofereceu acusação relacionada ao Banco Paulista, em relação também ao Banco Petrópolis, uma acusação recente imputando mais de R$1 bilhão em lavagem a um personagem central do Grupo Petrópolis, e por aí vai. E a gente está desvelando ainda a corrupção na atividade fim da Petrobras. O que eu quero dizer com isso? Antes, a corrupção era descoberta naquilo que a gente chama de atividade meio. A Petrobras, para produzir óleo, para produzir petróleo, ela precisava construir plantas, construir obras de engenharia. Isso a gente chama de atividade meio, porque não é a atividade fim dela, não é a exploração de óleo. Agora, a gente está ampliando de modo muito consistente as investigações da própria área fim da Petrobras, que diz respeito à exploração e comercialização do petróleo e dos derivados do petróleo. Então, nós temos essa nova área, nós temos ainda uma série de casos de pessoas que têm prerrogativa de foro, que desceram ao longo do último ano e que nós ainda estamos investigando e possivelmente isso vai resultar em novas operações. Nós temos ainda nos sistemas de propina da Odebrecht, de alguns doleiros e de transportadoras, que foi apreendido um mar de informações que nós precisamos explorar, e daí podem sair N novos casos. Temos ainda também uma série de novos acordos que foram feitos nos últimos 6 meses e que vão gerar novas investigações. Ou seja, a Lava Jato é um caso em plena expansão. Expressão disso é o fato de que nós oferecemos esse ano o maior número de acusações criminais, foi a maior recuperação de valores para cofres públicos, números recordes, o que corrobora o fato de que a gente está em plena expansão, tem muito trabalho pela frente. Agora, para isso, a gente precisa continuar contando com o apoio da sociedade brasileira e a gente precisa continuar contando com condições para que esse trabalho possa ser efetuado. Na medida em que vão sendo aprovadas leis, como a lei de abuso de autoridade, que cai a prisão em segunda instância, tudo isso vai deixando o nosso trabalho bem mais difícil. Procurador, o senhor foi punido recentemente com uma advertência pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, em razão de uma declaração que o senhor deu em uma entrevista. Eu vou pegar aqui as aspas completas. Então, aspas para o senhor: os 3 mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal que tiram tudo de Curitiba e que mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre formando uma panelinha, assim, que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Fecho aspas, aí esse foi o trecho que resultou numa punição, principalmente em razão dessa última parte, mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Como é que o senhor enxerga essa patrulha do CNMP em relação a uma declaração sua que é tão frequente dos cidadãos comuns e até de nós comentaristas a respeito de decisões do Supremo Tribunal Federal que vão contra o anseio da sociedade de combate à impunidade? Felipe, é interessante que logo depois de dizer isso que você colocou entre aspas, eu ainda disse: não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise dessas decisões. Esse foi o meu objeto. Eu falei expressamente: não estou imputando má fé a ninguém. Ou seja, eu não estava fazendo um ataque pessoal desrespeitoso, eu estava sim analisando o significado social e o impacto social de determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal que estavam sendo objeto de exame naquela entrevista para a Rádio CBN. Então, o que eu fiz foi uma crítica de uma autoridade pública para o trabalho, para decisões de outras autoridades públicas em matéria de interesse público. E esse é o cerne básico da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, esse direito, que é mais do que um direito, é um pilar da democracia, existe justamente para proteger o direito à crítica. Porque elogio, ninguém precisa ter protegido elogio. Elogio, ninguém vai reclamar de elogio. A liberdade de expressão, esse direito é para proteger crítica. Eu fiz uma crítica ao Supremo e, na minha impressão, na minha leitura, essa crítica está acobertada pela liberdade de expressão. Contudo, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu diferente, entendeu que existia aí uma quebra de decoro, um ato desrespeitoso e aplicou uma punição. Mas, na minha leitura, analisando não só essa minha entrevista, mas todas as mais de 300 entrevistas que eu dei, sem nenhuma reclamação contra a atitude desrespeitosa, isso jamais foi o que eu pretendi fazer. Justamente por isso que eu ofereci recursos contra essa decisão para serem apreciados no Supremo Tribunal Federal. Agora, quando a gente olha a atuação das diferentes lava-jatos e do Supremo Tribunal Federal, a minha expectativa
A minha expectativa, Felipe, e eu vou falar que, apesar da punição e com todo o respeito que é devido ao Supremo Tribunal Federal, à instituição e aos seus agentes, a minha expectativa, como cidadão, como agente público, é que o Supremo se reorganize ou reorganize os gabinetes para que possa trazer resultados mais efetivos em operações como a Lava Jato. Veja que a Lava Jato em Curitiba já acusou cerca de 500 pessoas, condenou mais de 150 pessoas a cumprirem mais de 2.000 anos de prisão, já vem recuperando os cofres públicos mais de 14 bilhões de reais por meio de acordos. Agora, quando a gente olha para resultados do Supremo, com toda a relevância que a instituição Supremo tem, os resultados são ainda muito tímidos. Até agora, ao longo dos 5 anos, o Supremo Tribunal Federal condenou uma pessoa na Lava Jato, quando nós sabemos que esse esquema era um grande esquema político-partidário em que estavam envolvidos vários parlamentares que gozaram, e vários deles gozam ainda, de prerrogativa de foro. A nossa expectativa é que o trabalho de investigação, de processamento lá possa acontecer de modo consistente, célere. É claro que nós queremos justiça, não queremos que ninguém seja acusado ou condenado indevidamente, mas a nossa expectativa é que possa existir uma atenção especial do Supremo Tribunal Federal para que nós, como sociedade brasileira, possamos ter maiores resultados nessa investigação e persecução lá também em relação aos graves crimes revelados pela Lava Jato. Só queria aproveitar para emendar nessa pergunta, antes de passar aqui a palavra ao Zé Maria, para a gente justamente analisar as diferenças entre declarações. Então a gente falou do caso do CNMP punindo o senhor com uma advertência em razão de uma declaração sua, e eu queria falar das declarações do ministro do STF, Gilmar Mendes, porque volta e meia, em sessão plenária inclusive, ele ataca os procuradores e até o então juiz da Lava Jato em Curitiba e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O senhor, procurador, entrou com uma ação na Justiça Federal recentemente no Paraná contra a União, pedindo uma indenização, se eu corrija se eu estiver errado, de R$59 mil por danos morais supostamente provocados pelo ministro Gilmar Mendes em suas falas. O ministro Gilmar Mendes chegou a chamar a Lava Jato na prática de organização criminosa. Quer dizer, os senhores estão sob escrutínio aí do Conselho Nacional do Ministério Público e às vezes a gente tem a sensação de que os ministros do STF não estão sob escrutínio de ninguém. Quer dizer, eles estão sob a possibilidade de serem alvejados com pedido de impeachment no Senado Federal, mas a gente vê o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, sentando naqueles pedidos, não deixando que os processos tramitem, e os ministros vão fazendo aquilo que eles querem. Há um inquérito ilegal, que eu considero ilegal, pelo menos na minha análise, aberto pelo ministro Dias Toffoli, e declarações e às vezes votos, decisões absurdas do Gilmar Mendes. Então, o que levou o senhor a entrar com essa ação contra o ministro Gilmar, e como é que o senhor avalia isso? Felipe, não só ele disse que os procuradores de Curitiba eram como uma organização criminosa, membros de uma organização criminosa, mas ele nos chamou de cretinos, gangster, crápulas, covardes, patifaria, gente baixa, desqualificada e por aí vai. Veja que isso aqui não é crítica a uma decisão, a um ato, a uma manifestação nossa. Isso aqui são pura e simplesmente xingamentos. Isso são ofensas genéricas. É totalmente diferente de quando você critica decisões. O que eu fiz quando eu me dirigi ao Supremo, e a razão pela qual foi punido, foi fazer críticas a decisões judiciais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. É diferente do que fez o ministro Gilmar Mendes. Ele, com todo respeito, ele fez aí ofensas genéricas contra nós. E aí não se trata de liberdade de expressão e de crítica, mas se trata de abuso da expressão, de xingamento, o que caracteriza, inclusive, está até descrito no Código Penal como crime de injúria. E chegou um ponto em que não se trata de Deltan, não se trata de procurador Deltan, se trata sim de defender o Ministério Público, de defender o trabalho da Lava Jato e de mandar aquela mensagem que a Lava Jato tem mandado ao longo dos últimos 5 anos, de que ninguém deve estar acima da lei. Inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, como nós todos, devem também estar abaixo da lei. E a intenção nessa ação, Felipe, não embora fosse justo, obter aí um valor pecuniário. O objetivo dessa ação é bastante simbólico. É claro que o valor pecuniário é um modo de compensar pelos danos causados. Agora, como nós já declaramos publicamente, esse valor, uma vez auferido, vai ser a melhor compensação que eu posso ter é ver esse valor sendo aplicado para o interesse público, sendo revertido para o hospital oncopediátrico aqui da nossa região, que trata de crianças com câncer, que está sendo construído agora, que vai ter por objetivo tratar de crianças com câncer. Ou seja, essa ação ela não é uma questão pessoal minha com o ministro Gilmar, mas ela busca que a gente possa
reforçar essa mensagem de Lava Jato. Todo mundo deve estar debaixo da lei. Zé Maria. Eu sinto falta de uma defesa mais efetiva, muito mais forte, assim, de outros procuradores, o que reforçaria muito a posição dos senhores, e também da Procuradoria-Geral da República. Recentemente houve mudança no comando, né, do Ministério Público Federal. Como estão sendo as relações? Melhorou, piorou, ficou a mesma coisa depois do novo procurador Augusto Aras? José Maria, a Lava Jato ela depende muito do Procurador-Geral da República. Basta nós vermos 3 aspectos da Lava Jato. Primeiro, a existência de uma grande equipe trabalhando no caso, aqui em Curitiba, depende de atos de designação que são de incumbência do Procurador-Geral. Em segundo lugar, manifestações e posições do Procurador-Geral em grandes questões que tramitam no Supremo afetam diretamente a Lava Jato, como, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. Em terceiro lugar, boa parte dos acordos de colaboração premiada feitos acontecem quando alguém que está sendo investigado em Curitiba nos procura e essa pessoa quer entregar fatos que envolvem pessoas que têm foro privilegiado. Nesse tipo de situação, o acordo é costurado em conjunto por Curitiba e por Brasília, pelos procuradores da Força Tarefa e pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, nós precisamos ter um bom relacionamento, um relacionamento de cooperação, de colaboração, e esse relacionamento até o momento vem acontecendo, e eu espero e tenho certeza de que esse relacionamento vai poder continuar ao longo dos próximos anos, porque não se trata de procurador A, procurador B, mas se trata de prestar um bom serviço público em benefício da sociedade brasileira. Procurador, caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, incomoda o senhor tantas notícias já há muito tempo falando num eventual futuro político do senhor, numa eventual candidatura para algum cargo eletivo? Felipe, isso que existe é uma especulação. Isso existe desde 2014. Se falava que, inclusive alguns jornalistas falavam em alta voz que eu sairia candidato em 2018 e basta olhar para trás para ver que isso não aconteceu. A minha vocação é de serviço público. Eu quero servir a sociedade onde eu estiver. Hoje, o melhor modo de servir a sociedade é no cargo que eu exerço. Eu adoro a minha profissão, gosto muito dessa profissão do Ministério Público. Eu vejo a atuação do Ministério Público como um serviço de amor ao próximo. Basta abrir a lei do Ministério Público e ver que ele atua em favor de pessoas portadoras de necessidades especiais e deficiências, em favor de crianças e pessoas idosas, atua em favor de direitos do consumidor, em favor do meio ambiente, atua contra a criminalidade organizada. Ou seja, é uma atividade que eu vejo como uma atividade de proteção, de defesa da sociedade, de defesa do interesse público. Eu tenho uma alta identificação em relação a isso e é só nisso que eu penso hoje. Zé Maria, sua última pergunta para a gente encerrar? Procurador, há um grande debate no momento se o presidente deve ou não vetar ou sancionar aí esse financiamento de campanha de 4 bilhões, aliás, 3 bilhões, 2 bilhões fundo eleitoral e 1 bilhão fundo partidário. O que o senhor sugere? Como o senhor acha que deve ser o financiamento? É preciso um financiamento de campanha eleitoral. Não há como viver sem. Como o senhor sugere? O que deve ser? O parte empresarial, a volta? Qual é a sua ideia? José Maria, o maior problema do financiamento que está acontecendo hoje não é o fato de ele ser público. Se o financiamento público fosse distribuído de modo democrático entre todos os candidatos, isso poderia ser até um caminho. Nós teríamos aí uma outra dificuldade, que seria você aumentar o volume de gastos eleitorais nesse momento, quando nós temos uma crise e quando nós tanto precisamos de recursos, educação, saúde, segurança e assim por diante. Mas o principal problema que eu quero apontar nesse modelo de financiamento público que foi adotado é o fato de que os recursos são colocados nas mãos dos caciques partidários, dos presidentes dos partidos, dos donos dos partidos. Partidos no Brasil, infelizmente, têm dono. A democracia existe para fora dos partidos, mas raramente existe democracia intrapartidária. Isso faz com que sejam os caciques partidários os responsáveis por decidir quem vai receber os recursos. Isso fez com que nas últimas eleições para o Congresso Nacional, mais de 60% dos recursos tenham ido para as mãos de menos de 8% dos candidatos. É uma grande desigualdade na distribuição desses recursos. E quando a gente pensa no sistema brasileiro de capitalismo de compadrio, de oligarquias, de caciques partidários que tradicionalmente desempenharam o papel de manter o sistema como ele existe hoje, muitos brasileiros aguardam e anseiam por renovação. Agora é muito difícil que a renovação aconteça nesse quadro. Mais ainda, pessoas que não estejam ligadas muito de modo próximo a esses grandes caciques partidários podem ficar à margem. E qual é o problema delas não receberem recursos? O problema é que existem várias pesquisas que mostram que existe uma correlação entre reais investidos em campanha
e número de votos recebidos. Alguns autores chegam a apontar mesmo uma causalidade entre dinheiro investido e número de votos que o candidato recebe, com raras exceções. Essas pesquisas foram feitas, em geral, sobre campanha para deputado federal. E quando existe uma correlação entre dinheiro e votos, o fato de um cacique ter na sua mão o poder para direcionar os recursos para o candidato A, B, C, D, confere a ele o poder de decidir na prática quem vai ser eleito, em prejuízo dos cidadãos. O que talvez um caminho para o qual nós poderíamos e deveríamos seguir seria o barateamento das eleições. Em vez de você ter campanhas hollywoodianas, televisivas, você poderia ter campanha só indoor, só dentro de auditórios, só dentro de anfiteatros, né, de prédios para gravação, e a pessoa com fundo branco atrás, discutindo temas de interesse público, políticas públicas, quais são os principais problemas do país e quais são as principais soluções. Isso baratearia já muito as campanhas. Existem outras medidas que também podem baratear. Nós precisamos de barateamento das campanhas, nós precisamos de uma maior democracia na distribuição dos recursos dentro dos partidos, e nós precisamos ainda incentivar que os candidatos busquem ampliar suas fontes de financiamento com a generalidade dos eleitores. Quando a gente olha o grande esquema de corrupção e de capitalismo de compadrio que a Lava Jato revelou, a gente pode comparar com aquilo que dois autores muito famosos que escreveram aquele livro Por que as Nações Fracassam, é um livro de cabeceira de grandes executivos. Eles dizem que nações que fracassam economicamente, socialmente, são nações que têm um acordo entre a elite política e uma elite econômica. E esse acordo existe para explorar a sociedade e extraindo benefícios e empobrecendo a sociedade. E eles falam que tanto mais tende a existir esse sistema extrativista, quanto maior o engessamento das classes políticas e da classe econômica. Ou seja, quanto maior o revezamento, quanto maior a oxigenação, renovação, novas pessoas vão para a política e ganham posições, menor é a chance de existir esse extrativismo. E quando você tem esse grande fundo eleitoral bilionário, que é distribuído para poucas pessoas, e quando o dinheiro corresponde a votos, o que acontece no final da Lava Jato é que a gente tem um engessamento ainda maior e um fortalecimento nesse sentido do capitalismo de compadrio. É algo que eu não gostaria de que acontecesse ao longo da nossa história. Se nós queremos mudança, esse não é o caminho. Procurador, só para encerrar a entrevista, um último pedido. Qual é o seu recado? Quer dizer, na sua opinião, o que a população brasileira, o cidadão comum, honesto, trabalhador, que apoiou a Lava Jato, que defende o combate à corrupção e à impunidade, o que eles podem fazer em 2020 para contribuir com isso? Ótima questão, Felipe. Essa questão tem uma resposta clara. Em primeiro lugar, o cidadão não deve desistir. Nós não devemos achar que a luta contra injustiças históricas e arraigadas, como o crime de corrupção, alastrado, sistêmico, vai ser vencida da noite para o dia. Em primeiro lugar, o que eu quero é que você faça o mesmo exercício que as pessoas, os agentes públicos que trabalham na Lava Jato estão fazendo, que é um exercício de perseverança, de resiliência. A luta contra a escravidão na Inglaterra demorou mais de 3 décadas. Em segundo lugar, nós, mesmo com resiliência, precisamos trabalhar com estratégia, precisamos vencer essa grande corrupção. A Lava Jato fez um diagnóstico, é preciso de tratamento grande, sistêmico. Esse tratamento só pode vir por mudanças amplas legislativas por meio do Congresso Nacional. Vieram 3 recomendações de tratamento desde a Lava Jato. As 10 medidas contra a corrupção, depois vieram 70 propostas contra a corrupção, que ficaram conhecidas como as novas medidas contra a corrupção, e por fim veio o pacote anticrime. Os 2 primeiros pacotes não foram aprovados e o pacote anticrime foi esvaziado na parte anticorrupção. Ou seja, nós continuamos com a doença, com o câncer, com esse grande problema, sem um tratamento. Nós temos diagnóstico, mas não temos tratamento. E quando nós olhamos o que acontece ao redor do mundo, o que acontece é que países que têm uma corrupção política lastrada dificilmente passam grandes reformas contra a corrupção, porque isso não interessa a muitas pessoas poderosas que estão lá na política. Então, se a gente quer mudanças contra a corrupção, não tem outro caminho senão o exercício do voto de modo mais consciente. E, em 2020, nós teremos eleições. Nós precisamos, então, que o cidadão, em primeiro lugar, vote de modo consciente. Isso significa analisar a ficha do candidato em que ele vai votar e ver se essa pessoa esteve investigada em crimes ou falcatruas no passado. Se essa pessoa já foi processada, foi condenada. Em segundo lugar, não adianta você querer mudança e escolher o teu candidato pegando um santinho no chão e achando que ele é bonito no caminho para a urna eleitoral. Se nós queremos mudanças, o cidadão vai precisar investir tempo, meia hora, 1 hora, escolhendo cada um dos candidatos, vendo o preparo dele, inclusive, em políticas públicas com base em evidências para solucionar os problemas sociais da sua comunidade. Nós precisamos de pessoas preparadas. Não estou dizendo que a pessoa precise de uma
preparação acadêmica, mas a pessoa precisa ter estudado quais são os problemas do país e quais são as principais soluções possíveis para aqueles problemas. Políticas públicas que sejam solução para esses problemas. Além disso, se você confia em determinado candidato, depois você estudar, ver que ele tem preparo e, além disso, identificar a equipe que ele vai levar com ele, o trabalho vai ser feito não só por ele, mas por uma equipe que ele está levando, é bom verificar quem é essa equipe. Além de tudo isso, se você quer que pessoas ligadas à renovação, pessoas novas cheguem lá, lembrando que os antigos têm mais chance de conseguir o fundo partidário bilionário, é preciso que o brasileiro cultive a boa prática da pequena doação eleitoral. A boa prática de doar regularmente, independentemente da campanha 2020, 22, 24, 26, para o resto da vida, a pessoa doar 30, 50 reais para o seu candidato. Isso, se nós todos encamparmos essa ideia, isso vai fazer muita diferença. E nós vamos incentivar que entre lá pessoas que representam os nossos ideais, que representam uma busca de mais integridade e de menos corrupção. E tudo isso que eu falei até agora, Felipe, é muito importante dizer, independentemente do partido ou corrente ideológica. Essas ideias valem para qualquer pessoa, independentemente de partido e de corrente ideológica. Muito obrigado, Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da Lava Jato em Curitiba, por essa entrevista especialíssima aos Pingos nos Is, com esse ótimo balanço de 2019. Desejamos para o senhor muita perseverança e muitos resultados também em 2020. Boa noite, bom trabalho, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Felipe, José Maria, uma alegria estar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan mais uma vez. Que 2020 possa vir trazendo não só amor, paz, saúde, alegria para todos nós, mas trazendo uma maior participação de todos nós na vida pública. A mudança não vai cair no nosso colo, nós precisamos ir buscar. Um grande abraço, Felipe. Um grande abraço, e vocês ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is da Jovem Pan continuam acompanhando a nossa programação de fim de ano e de virada para 2020. Até já. E depois dessa entrevista especialíssima, vamos a outra entrevista especialíssima. Vamos lá. Salve, salve, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. Eu, Felipe Moura Brasil, aqui em São Paulo, com Augusto Nunes, lá de Brasília, José Maria Trindade. Nessa programação especial de fim de ano do nosso programa, hoje recebemos mais um convidado ilustre, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Ele que é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, também chamada Leiden. E aí, deputado, boa noite, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite Felipe, boa noite Zé Maria, boa noite Augusto Nunes. Satisfação estar de novo com vocês no ar. Satisfação é nossa, deputado, e queria começar aqui essa entrevista de final de ano virada para 2020 com um pequeno balanço de 2019 da sua parte. Como um deputado federal em primeiro mandato, queria saber um pouco da sua expectativa ao assumir esse cargo e o que você encontrou lá que surpreendeu ou decepcionou o senhor. Olha, pessoalmente foi um ano muito bom. Eu até fiquei bastante surpreso com o tamanho da repercussão de muitas das nossas atuações aqui na Câmara. Falo das nossas por conta da bancada do Novo. Quando eu me tornei um filiado do Partido Novo, concorri a deputado federal, eu já esperava que aqui nós pudéssemos atuar em conjunto, em um time, né, que ruma num barco para a mesma direção. E o fato de que os partidos políticos no Brasil hoje têm muito pouca direção ideológica conjunta, digamos assim, acabou fazendo com que o Novo pudesse se destacar ainda mais. E ter sido o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul também acabou garantindo um pouco mais de visibilidade aqui na Câmara dos Deputados. Então, nesse ponto, foi um ano muito positivo, a gente conseguiu avançar em uma série de debates que são feitos, mas obviamente também houve retrocessos, principalmente em se tratando da aprovação da lei de abuso de autoridade aqui na Câmara dos Deputados e o julgamento do STF que acabou com a prisão após a condenação em segunda instância. Eu diria que esses foram os dois principais retrocessos que nós tivemos. Mas, de forma geral, acredito que a gente tem avançado bastante, principalmente na pauta econômica e na maior liberdade para o cidadão em comparação com o inchaço do Estado, né, que era o que mais se advogava no passado recente no Brasil.
Deputado, só para encaminhar aqui a nossa discussão, o senhor acabou de falar que foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Como é possível isso num partido que não usa recursos públicos, que declara isso o tempo todo, e a gente está vindo aqui de final de ano com uma grande discussão a respeito do fundão eleitoral para 2020, tem também o fundo partidário. Então, o Partido Novo ele fica em desvantagem por não usar recurso público? Olha, claro que há uma desvantagem quando a gente vê o tamanho das campanhas dos nossos concorrentes, né? Os deputados federais que concorrem à reeleição, em média, receberam 1.200.000 cada um para suas campanhas políticas. Então, eles já saem com um valor substancial nas suas campanhas. Teve gente que gastou mais de 2 milhões de reais na campanha. A minha campanha custou perto de pouco mais de 800 mil reais, para uma votação de 349 mil votos, então um custo por voto, né, de em torno de R$2 e pouco, enquanto outras campanhas bancadas com dinheiro público chegaram a custar 40, 50 reais por voto ou até mais. Então, em questão de volume de recursos, é claro que a gente sai em desvantagem, mas, por outro lado, a participação daqueles que são doadores de campanha na campanha eleitoral é fantástica. Eu tive a maior vaquinha do Brasil, juntando o que eu recebi pela vaquinha e o que recebi em doações diretamente na conta de campanha, foram mais de 1.000 doadores, e isso acabou engajando muita gente, porque quem faz uma doação, pessoa física, se engaja também mais na campanha, se sente parte da campanha, e essa é uma cultura que precisa ser incentivada no Brasil. Creio que muitos outros políticos que acabaram utilizando-se dos recursos públicos, se tivessem feito campanhas por meio de vaquinhas e de arrecadação com eleitores individualmente, poderiam ter obtido votações ainda melhores, mas não tem a confiança que os candidatos do Novo têm de que essa é a melhor saída para obter melhores resultados nas urnas. Deputado, eu ouvi um trecho de um discurso da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em que ela confirma que o Brasil é um país que parece do avesso. Ela critica doações de empresas privadas. Ela acha que isso aí é um dos grandes males do Brasil, porque impede que a democracia funcione. Imagine, hein? Empresas privadas, e mesmo de quaisquer empresas. Eu presumo que ela inclui, nesses quaisquer empresas, a Petrobras, foi destruída com doações de campanha ao PT. E ela diz que só o financiamento público de campanhas garante a democracia, e a partir daí ela acusa o Partido Novo de ter feito a campanha graças a doações de milionários que têm interesse em eleger parlamentares e tal, e acusa. As acusações, para mim, não têm maior importância. Agora, eu queria saber se o Partido Novo replicou oficialmente a essas bobagens ditas pela Gleisi ou não. Não, com certeza. Na própria tribuna da Câmara, em seguida a fala da deputada Gleisi Hoffmann, eu já rebati ponto por ponto. Em primeiro lugar, quando se fala em doação da Petrobras à campanha, são doações ilegais, né, via Caixa 2, porque uma empresa pública nem pode fazer doações legais à campanha. Em segundo lugar, as empresas que fizeram doações legais à campanha, fizeram a campanha do PT e de outros partidos também, fizeram muitas dessas empresas, né, por meio de contratos superfaturados com estatais ou diretamente com o governo. Então, o que aconteceu? Jogaram uma cortina de fumaça quando extinguiram o financiamento privado de campanha ou estimularam que o STF extinguisse por inconstitucional, né, na interpretação dos ministros do Supremo, a doação de empresas privadas, jogaram uma cortina de fumaça sobre a realidade. A realidade é que esse dinheiro era dinheiro sujo de empresas corruptas. Agora, empresas que têm atuação legal, não tem problema nenhum fazendo doações à campanha, desde que não tenham interesses em contratos com o governo e que não passe de certos limites. Nós, do Partido Novo, somos a favor de que as doações empresariais possam retornar. Porque, afinal de contas, quem menos tem vez no Brasil é o empreendedor, que é visto muitas vezes, inclusive, como ladrão, sendo que é ele que produz riqueza, é ele que sustenta essa máquina pública cara
e inchada. E, em segundo lugar, as doações que nós do Partido Novo recebemos foram, na sua esmagadora maioria, de pessoas que doaram R$200, R$100, R$50. Não foram doações de grandes fortunas. Alguns empresários ou pessoas que têm mais condições doaram mais, é verdade, mas foram muito poucos. A minha campanha, ela se tornou possível graças à dita cauda longa, né? Aquelas inúmeras pessoas, centenas de pessoas, repito, por meio de uma vaquinha puderam doar. Aliás, é tão perversa essa legislação eleitoral que nós temos no Brasil, que quem recebe dinheiro público recebe assim, direto na conta. Começou a campanha, R$1.200.000 em média cada um recebeu na campanha de 2018. Enquanto quem dependia de dinheiro por meio de vaquinhas, se tivesse um doador que quisesse doar R$2.000, precisaria fazer isso em 2 parcelas, porque o máximo que a pessoa podia doar por dia era R$ 1.064,10, ou seja, dificultam inclusive as doações privadas, enquanto aqueles que utilizam dinheiro público facilmente recebem dinheiro que deveria ir para saúde, segurança e educação nas suas contas para pagar santinho, bandeiraço, campanha eleitoral. E, por fim, é uma inversão de valores completa, foi o que você disse, né? Gleisi Hoffmann querer falar de moralidade, por favor, né? Inclusive, falou que quem votou contra os aposentados agora queria viver de dinheiro de grandes empresários para a campanha. De aposentado ela entende bem, inclusive falei na tribuna, né? E a gente precisa lembrar o que o PT fez recentemente no Brasil. Ela é presidente de um partido que claramente é uma organização criminosa e que acabou pervertendo a democracia nos últimos anos no Brasil. José Maria Trindade. É impressionante essa proximidade aí da política, dos políticos de dinheiro, né? Dinheiro de campanha, essa história de financiar partidos políticos, financiar campanha eleitoral. Olha, deputado, uma vez eu estava na liderança do governo, no Senado Federal, o líder do governo me pediu licença para receber uns senadores americanos. E aí eu ia saindo e falei, não, pode ficar aí. E aí o senador chegou e se apresentou e disse que era o representante do leite e o outro era representante da indústria automobilística. O líder do governo olhou assim, viu aquela serenidade ao falar isso, falou, se eu disser isso aqui no parlamento, eu sou caçado. Existe mesmo essa hipocrisia? A indústria automobilística tem a sua bancada, os bancos têm a sua bancada, a agropecuária tem as suas bancadas e isso não aparece na campanha eleitoral. A transparência seria a grande arma do jogo. O senhor acha que é possível, sou testemunha, nós falamos aqui, deputado, sobre o novo e sobre a dificuldade, inclusive, de devolver dinheiro. O senhor acha que é possível levar o Brasil para uma situação assim, ou seja, de transparência? O eleitor vota onde ele sabe que o parlamentar vai atuar. E não tem problema receber ajuda, desde que seja publicado, né? Com certeza, que seja publicado, seja transparente e mais, né, que não seja distribuída indiscriminadamente para todos os partidos, porque aí também havia um problema no financiamento privado, a gente precisa também saber criticar o que estava errado no financiamento empresarial. Havia empresas que doavam para candidatos de todo o espectro político, doavam para o PT, doavam para o PSDB, doavam para o MDB, a mesma empresa e os mesmos valores para se dar bem, independentemente de quem chegasse ao poder com aquele político que fosse eleito. Portanto, isso precisa, numa legislação que volte a permitir o financiamento privado de campanhas por meio de doações empresariais, isso precisa ser observado. Quem fizer doação tem que doar para um partido, né, ou para um candidato de um partido, e não para todos os partidos indiscriminadamente. Lá nos Estados Unidos isso fica muito claro, né? E as doações empresariais elas são feitas e a representação ela também é feita de uma maneira muito transparente daqueles diversos setores que precisam realmente ter os seus representantes no Congresso, até porque normalmente é a iniciativa privada que é a mais prejudicada por leis que intervêm no domínio econômico. O ideal, e por isso que nós que somos liberais, né, defendemos um Estado menor, é que o governo interfira o menos possível e seja mais focado nas áreas básicas, né? Segurança pública em primeiro lugar, saúde, educação, e o resto fique fora das suas mãos,
porque quanto mais o governo tem tamanho, mais existe essa propensão a que grupos econômicos acabem buscando fatias de poder para si próprios. Então, isso é negativo quando se atinge um tamanho demasiado. Mas dentro de um Estado limitado que tem as suas funções básicas garantidas, não há por que impedir que haja o financiamento privado de campanhas por meio de pessoas jurídicas. Deputado, qual é a sua avaliação do governo do Jair Bolsonaro? O que o senhor considera aspecto positivo e negativo? Felipe, eu acho que tem sido um governo bastante positivo, tanto no combate à criminalidade, né? O ministro Sérgio Moro acabou apresentando números muito positivos agora no final deste ano, né? Um país ainda que se mata muito, há muitos homicídios, mas que já conta 8 mil mortos a menos, isso é muita gente em números absolutos, que acabaram, em comparação com o ano passado, vidas. E também, do ponto de vista econômico, há um avanço muito grande nas pautas liberalizantes, né? A MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada, a reforma da Previdência. No entanto, também há certos grupos de interesse que acabam exercendo influência nas políticas públicas propostas aqui. A própria reforma da Previdência acabou sendo desidratada, em parte, em virtude do lobby que setores corporativos fizeram aqui. A idade mínima dos policiais federais, por exemplo, acabou sendo reduzida contra o voto do Novo, né? Nós votamos contrariamente a isso. Há uma dificuldade em privatizar. O secretário Salim Matar e o ministro Paulo Guedes, obviamente, também têm sido muito claros sobre o desejo de privatizar o máximo possível, mas há certas empresas em que há uma dificuldade em evoluir esse tema. Os Correios é um exemplo muito claro, né? A gente vê que o Ministério da Ciência e Tecnologia aí tem uma resistência grande a privatizar os Correios. Então, a gente precisa ter essa visão de que o governo tem avançado, mas saber ser independente e crítico quando há políticas que não estão sendo implementadas como deveriam ser de acordo com o programa de governo. Deputado, uma pesquisa Datafolha, a sequência de pesquisas feitas pelo Instituto Datafolha documenta o seguinte, quer dizer, o povo, os brasileiros contemplaram com muita esperança o começo dos trabalhos da atual legislatura. Agora, na última pesquisa do ano, se constatou que, se não houve nenhum desvio nisso aí, se constatou que 45% dos entrevistados acham ruim ou péssimo o desempenho do Congresso. Historicamente, o Congresso é impopular, né? A impopularidade é constatada por esse tipo de pesquisa. Mas o que aconteceu para que se atingisse um número recorde no século? É uma tendência, como você disse, internacional essa de avaliar negativamente tanto o Congresso como principalmente partidos políticos, né? A política, da forma como nós conhecemos ela hoje, ela vai desaparecer ou vai mudar muito aí nos próximos anos. Eu defendo muito a liberdade, por exemplo, de criação de partidos políticos no nível local. Só para fazer um parênteses nessa história, mas eu advogo muito por isso. Essa história de partidos serem nacionais nasceu numa ditadura, nasceu pelas mãos do ditador Getúlio Vargas em 1945, era um Estado unitário, e até hoje, numa federação, numa democracia, nós vivemos esse sistema de cartel, né, de cartelização da política partidária, com partidos em Brasília, e aqui sim há muitos no Congresso Nacional, decidindo o futuro da nação, enquanto no nível local a pessoa precisa depender desses mesmos partidos para poder concorrer e não tem liberdade, como em tantos outros países, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, onde quer que seja, no mundo democrático, é possível começar um partido na base. Então, nós vamos ter que começar a mudar a legislação para garantir que haja mais liberdade de criação partidária. Fechando esse parênteses e voltando à pergunta em relação ao Congresso,
Eu acredito que o primeiro semestre desse ano foi muito positivo para a Câmara dos Deputados em particular, porque houve um pedido inédito da população, inclusive indo às ruas, para aprovação de uma reforma da Previdência, que normalmente era vista como impopular, e as avaliações dos institutos de pesquisa mês a mês foram demonstrando que a reforma da Previdência foi se tornando cada vez mais popular e foi aprovada por uma ampla margem. No entanto, no segundo semestre ocorreu aquilo que eu relatei no início do programa. Nós tivemos a aprovação da lei de abuso de autoridade, que foi muito negativa, e a inatividade do parlamento para corrigir o que o Supremo fez de acabar com a prisão em segunda instância. Então, esses retrocessos no combate à corrupção, imagino eu, é muito mais um palpite, né, mas é pelo que eu sinto, inclusive, das pessoas com quem eu converso, acabou fazendo com que o parlamento perdesse muito daquele respeito que havia adquirido no primeiro semestre. Além, claro, da aprovação desse fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, que eu não consigo achar ninguém nas ruas que tenha considerado algo positivo para o Brasil. Esse tipo de avaliação eu acho que é injusta com deputados, como é o seu caso, né? Não estou fazendo nenhum afago, com deputados que agem corretamente, que pensam no que é necessário ao país, que não agem como esses velhos políticos que a gente conhece há tanto tempo e que são prontuários ambulantes. O que deve fazer um deputado como você para mostrar que é diferente desse grupo? O que fazer? Te agradeço, inclusive, Augusto, e isso eu tenho sentido muito pelas redes sociais, o apoio à transparência. Acho que essa é a principal ferramenta que nós temos, né? Temos transparência por meio das redes sociais ou nas entrevistas que são concedidas, como é o caso agora aqui na Jovem Pan, mostrando o que nós estamos fazendo no dia a dia. E nesse ponto eu vejo que muitos novatos que estrearam, portanto, aqui na Câmara dos Deputados e mesmo no Senado Federal, adquiriram respeito inversamente proporcional à avaliação que está sendo feita do Congresso como um todo. Então eu vejo de uma forma muito positiva essa renovação que aconteceu. Óbvio que nem toda a renovação foi positiva, mas em geral nós estamos colhendo bons frutos e a solução mesmo vem nas próximas eleições. É sempre assim, as eleições acabam permitindo que mais pessoas boas possam participar da política, mas repito, é preciso pensar num novo sistema partidário para as próximas eleições para garantir mais liberdade para as pessoas que queiram concorrer e fazer a diferença de fato. Enquanto isso, há poucas alternativas, como a do Partido Novo. Nós somos a única, na verdade, que não utiliza dinheiro público, mas há outras poucas alternativas em que o eleitor se sinta de fato representado. E esse é um problema quando se exige que as pessoas sejam filiadas ao partido político para concorrer. Uma das soluções poderia ser as candidaturas independentes, que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal agora, mas eu acredito, precisa ser decidido não pelo STF, mas pelo Congresso Nacional, e por isso a reforma política vai adquirir uma importância ainda maior nos próximos anos aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para garantir uma renovação ainda maior no ano de 2022. Deputado, o senhor citou aí a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão após condenação em segunda instância, até a inatividade do Congresso, que não tomou medidas para esclarecer de uma vez por todas a lei, justamente para impedir manobras de ocasião conforme a conveniência política. E agora há duas iniciativas, uma na Câmara, uma no Senado, que ficaram certamente para ser concluídas em 2020, uma por proposta de emenda à Constituição, outra por projeto de lei. Como é que o senhor está acompanhando isso? Qual é a sua opinião a respeito? Olha, em primeiro lugar, a gente tem uma boa notícia para dar, que no final do ano conseguimos ainda, né, antes de entrar em recesso, nós conseguimos as 257 assinaturas para o regime de urgência de um projeto de lei que corrige de forma rápida o CPP, né, o Código de Processo Penal. É um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara, de autoria do nosso colega deputado novo Gilson Marques, e agora, com as mais de 257, estamos com mais de 280 assinaturas, nós já podemos requisitar a urgência dele. O problema é que o projeto foi apensado a outros pelo presidente Rodrigo Maia, em virtude da
de uma comissão especial que está avaliando a mudança inteira do CPP. Nós estamos pedindo, então, primeiro a desapensação do projeto, nós protocolamos ainda antes do recesso esse pedido, estamos aguardando a resposta da mesa, para que, se deferida essa desapensação, não vejo maiores problemas para isso, nós aí sim vamos protocolar o pedido de urgência. Paralelamente a isso, nós temos a aprovação no Senado, na CCJ, da mesma matéria, né, por meio de projeto de lei que garantiria um retorno mais rápido dos condenados em segunda instância à cadeia e dos que vierem a ser condenados daqui para frente também, garantindo que eles cumpram pena, porque tem isso também, não é só aqueles que foram soltos, mas os que forem condenados daqui para frente também permanecerão fora da cadeia, isso é uma preocupação. Mas, além disso, ainda há uma PEC que tem uma comissão especial formada na Câmara dos Deputados. Eu estou acompanhando de perto ela. Nós temos 2 deputados, um titular e um suplente, o deputado Gilson Marques e a deputada Adriana Ventura, acompanhando a PEC na comissão especial na Câmara, que resolve também outros temas. Eu sei que vai ter bastante discussão ainda, principalmente em se tratando de questões cíveis e tributárias, mas a justiça realmente tem que ser mais célere para todo mundo. Infelizmente, há casos que ficam anos e anos para ser decididos e que acabam prescrevendo por falta de ação da justiça. E uma justiça que tarda, no fim das contas, ela acaba sendo muito falha. José Maria Trindade. Pois deputado Marcel, o senhor falou agora há pouco aí sobre um Estado inchado. Eu estive analisando o orçamento recém-aprovado pelo Congresso Nacional e alguns pontos assim saltam aos olhos de que se trata de uma injustiça, ou no mínimo desequilíbrio. Um orçamento de quase 4 trilhões, 3 trilhões e 700 bilhões de reais, 1 trilhão de reais consumidos no pagamento da Previdência, que ocupa ali 677 bilhões de reais, e a folha de pessoal de 344 bilhões de reais, ou seja, 1 trilhão de reais entre aposentadoria e pagamento de salários. Para se ter uma ideia, para a Bolsa Família, que há uma grande polêmica, um projeto que provocou muitos debates e tal, 29 bilhões e 500 milhões, quase 30 bilhões de reais. Quer dizer, há um desequilíbrio, ninguém aguenta pagar um Estado assim. Depois de pagar a Previdência e o pessoal e a manutenção, acabou o dinheiro. Quer dizer, um Estado assim não pode persistir, não precisa ser muito liberal para entender que o Estado está falido. E o que me assusta, deputado, é que é a maior normalidade por aqui isso, né? Assusta mesmo. Na verdade, a reforma da Previdência que foi feita, ela já atacou em parte o problema. É claro que o valor inicial proposto era de mais de 1 trilhão de reais de economia em 10 anos. A gente fala em economia, mas é a contenção do rombo, né? E acabou ficando em torno de 800 milhões. Com certeza, daqui uns 5 anos, mais ou menos, nós teremos que passar por pelo menos, né, uma mini reforma da Previdência. A expectativa de vida vai aumentando, o gatilho não foi aprovado, então, infelizmente, nós vamos ter que, por emenda constitucional, outra vez, mudar a idade mínima para aposentadoria no Brasil. De outra parte, nós precisamos de uma profunda reforma administrativa. Nós estamos tratando de reforma tributária, mas a reforma tributária, nesse momento, vai poder tratar só de descomplicar a vida de quem paga imposto no Brasil, porque reduzir carga tributária com o tamanho da nossa despesa só vai aumentar a nossa dívida. Então, lamentavelmente, por mais que eu deseje reduzir impostos, é preciso ser muito racional, lembrando que não é possível fazer isso no curto prazo. Inclusive, o Novo apresentou uma emenda que define que a parte que caberá à União do novo imposto a ser criado, o IBS, será reduzida gradativamente 5% ao ano durante 20 anos a partir do 10º ano da aprovação da reforma. Por quê? Porque durante esse prazo de 10 anos nós precisamos fazer uma reforma administrativa. O governo acerta em mandar uma reforma administrativa para o Congresso Nacional no ano que vem, está prometido, mas infelizmente acaba não fazendo o serviço completo ao decidir não mandar a reforma nos outros poderes. Eu entendo que há uma separação entre os poderes, mas aqui no Legislativo nós não vamos deixar de atacar este
problema que há, né, da série de penduricalhos, puxadinhos salariais, privilégios, salários acima do teto, que nós vemos hoje em todas as carreiras de todos os poderes. Nós vamos buscar papel de protagonismo nisso, não só o Novo, mas outros parlamentares que entendem que não é possível nós termos tantas discrepâncias salariais. No final do ano, inclusive, eu apresentei um projeto de lei para acabar com os honorários de sucumbência dos advogados públicos, pois além de ser algo que não é distribuído de acordo com o mérito, é um valor que se torna realmente um adicional ao subsídio já pago pelo Estado, igualmente entre todos, inclusive para quem está aposentado, né? Dizem que é algo que é para valorizar o mérito, mas inclusive quem está aposentado na carreira recebe honorários de sucumbência, não está trabalhando, mas recebe. Além disso, ainda há aqueles que recebem acima do teto. Felizmente foi aprovado a nossa emenda ao orçamento impedindo que os advogados da União, né, os procuradores da União possam receber acima do teto. O presidente da República acabou sancionando essa nossa alteração, então parabéns ao presidente, mas nós temos que ir além, e não é só nas procuradorias, não é só nos advogados públicos, é no Ministério Público, é no Poder Judiciário. 60 dias de férias não cabe, usufrui-se o tempo do recesso e vende-se o tempo de férias, ou seja, são coisas que não cabem, nunca couberam, para ser bem sincero, não dá para acreditar que um dia propuseram, menos ainda hoje, quando o Estado está quebrado desse jeito, o exemplo precisa ser dado por quem está no andar de cima. Deputado, houve uma polêmica intensa entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e João Amoedo, fundador do Partido Novo, que o senhor integra. Qual é a sua visão a respeito do ministro? Na verdade, a gente tem uma separação muito grande entre a gestão do Diretório Nacional e os mandatos parlamentares, né? E o Novo preza por isso, justamente para garantir essa independência que nós precisamos ter para trabalhar, e o diretório também na visão de longo prazo, e o alinhamento nos valores, que é fundamental. E nesse ponto dos valores, eu entendo que na maioria das suas iniciativas o ministro do Meio Ambiente tem demonstrado que valoriza a iniciativa privada e não vê o meio ambiente como, infelizmente, muitos dos seus antecessores viam, como um obstáculo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico. Acho que, pelo contrário, é preciso andar de mãos dadas, tanto os empreendedores como aqueles que querem e devem querer mesmo, eu também quero, preservar o meio ambiente. Dou um exemplo disso no meu estado do Rio Grande do Sul. Eu acompanhei o ministro Ricardo Salles numa agenda muito produtiva, há uma série de parques nacionais que há no meu estado, no Rio Grande do Sul, inclusive dos Aparados da Serra, que é onde estão os mais belos cânions do mundo, e lamentavelmente há muitos poucos visitantes anualmente a esses locais belíssimos, por absoluta falta de infraestrutura, porque eles são administrados hoje pelo poder público. Tendo parceria público-privada, e o ministro já anunciou que vai conceder esses parques à iniciativa privada, garante-se a preservação ambiental e garante-se também que visitantes brasileiros e estrangeiros tenham acesso a locais que realmente tenham estrutura adequada, como acontece no mundo todo. Então, uma série de iniciativas que a gente vê sendo tomada no Ministério do Meio Ambiente tem completo alinhamento com os valores que eu entendo serem os valores do Partido Novo. Deputado, o senhor já tem algum plano para a eleição municipal de 2020? O senhor vai apoiar alguém? Qual é o planejamento do Partido Novo para essa eleição? O Partido Novo vai lançar candidatos em um número limitado de municípios, porque tem um planejamento estratégico que visa garantir a qualidade dos seus candidatos, né? Há um processo seletivo que inclui provas, entrevistas, enfim, e há também um foco em determinadas cidades Brasil afora. Obviamente que em todas as cidades onde tivermos candidatos do Partido Novo, darei o meu máximo para apoiá-los. Nós imaginamos que teremos entre 60 ou 70 cidades no Brasil, pelos números que eu tenho acompanhado, em que o Partido Novo terá candidatos, e aí isso inclui, obviamente, a maior parte das grandes cidades, onde, aliás, na próxima eleição, o Novo terá também a possibilidade de participar de debates, o que não foi possível nas eleições passadas. João Amoedo não pôde participar de debates em virtude do tamanho do partido, que era novo, né? Não tinha nunca participado de eleições nacionais, e agora com a bancada eleita de 8 federais,
foi possibilitada essa chance de participar de debates. E onde, de novo, não tiver candidato, vamos avaliar caso a caso. Acho que nós não podemos nos omitir de participar politicamente onde quer que haja bons candidatos, alinhados aos nossos valores, e aqueles que entendermos que têm alinhamento, digo eu e as pessoas com quem eu me relaciono na política, obviamente esses candidatos também terão o nosso apoio. Como serão financiadas essas candidaturas, deputado? Do Partido Novo, 100% por recursos privados. Quem quiser ajudar vai ser convidado a doar, seja por meio das vaquinhas eleitorais, que continuam valendo para as eleições que vêm, seja por meio de depósitos, né, diretamente nas contas dos candidatos. Então, 100% financiados com dinheiro privado. O Novo estatutariamente está impedido de utilizar o recurso público. E uma resposta que faltou, aliás, uma pergunta anterior, é que o Novo, infelizmente, não pode devolver o dinheiro do fundo partidário. Do fundo eleitoral, sim, a lei prevê que até o início de junho o partido precisa dizer que não vai utilizar o fundo e esse dinheiro vai ser, o fundo eleitoral, né, vai ser devolvido ao Tesouro Nacional. Antes, inclusive, os demais partidos queriam que esse dinheiro fosse rateado entre os partidos que utilizarão o fundo, que seria um absurdo completo. E nesse caso, agora, com a alteração da lei, né, ou com o impedimento de que se alterasse a lei, na verdade, esse dinheiro vai voltar para o Tesouro Nacional. Agora, o dinheiro do fundo partidário, que o Novo recebe desde outubro de 2015, desde sua fundação, continua parado numa conta bancária porque, pasmem, não existe previsão legal para devolver esse dinheiro para o Tesouro. Tentamos no início do ano, inclusive, aprovar essa devolução aqui na Câmara, mas nós perdemos na votação, a maioria dos deputados não permitiu que nós devolvêssemos o dinheiro, e a gente vai tentar no que vem, mais uma vez, aprovar esse projeto de lei para pelo menos poder devolver o dinheiro que está parado na nossa conta. O partido já sabe qual vai ser o total dos gastos da campanha municipal, deputado? Não temos ainda uma previsão total dos gastos, até porque nós não sabemos em quantos municípios de fato teremos candidatos. Aliás, até convido a todos que queiram se candidatar pelo Partido Novo, seja prefeito, seja vereador, principalmente a vereador, me parece que as inscrições para prefeito já passaram, mas entre no site do Novo e procure as datas para poder se candidatar a vereador. Qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ter filiação partidária, a filiação partidária só é necessária até 6 meses antes da eleição. Você se inscreve, pode participar do processo seletivo e, se aprovado, ser um candidato, né, do Partido Novo na sua cidade, se na sua cidade o Partido Novo tiver intenção de lançar candidaturas. Então, assim que esses números estiverem consolidados, teria a alegria também de informar a Jovem Pan e ao Pingo nos Is qual o número de candidatos e a previsão, né, de arrecadação, que é sempre uma previsão, é difícil saber o quanto realmente vai ser gasto nas campanhas eleitorais, mas sempre dinheiro privado, não público. José Maria Trindade. Pois é, o Partido Novo tem sim uma proposta diferente e politicamente é o início, né? Mas elegeu um governador de um estado importante, Minas Gerais, o governador Zema. Eu queria que o senhor avaliasse, é um espelho, é uma linha que o Novo vai seguir, ou seja, apresentar o governo, a gestão de Minas Gerais como exemplo para as próximas candidaturas? Com certeza, o governador Romeu Zema tem feito um trabalho exemplar e numa situação muito difícil. Ele recebeu um governo quebrado, a administração anterior de Pimentel arrasou o Estado. Eu sei bem o que é isso, porque no Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa após o governo de Tarso Genro, né, os dois do PT. Depois do governo de Tarso Genro, assume José Ivo Sartori, e eu fui deputado estadual, e eu pude viver o caos administrativo em que se encontrava o estado do Rio Grande do Sul. É claro que lá no Rio Grande do Sul, assim como em Minas Gerais, também foram anos e anos, no Rio Grande do Sul, inclusive décadas de más administrações, mas nada superou aquilo que o PT fez no Estado, né, utilizando praticamente todos os depósitos judiciais, inclusive que precisam ser devolvidos a taxa Selic para os cofres do Poder Judiciário, né? Então, nós temos uma situação em Minas Gerais muito ruim, mas o governador tem acertado bastante, fazendo uma composição técnica do seu time de secretários, fez o processo seletivo, inclusive, para a maioria dos postos da administração pública de primeiro e segundo escalões.
e, além disso, ele está demonstrando na prática, com apoio popular de quase 60% de bom e ótimo da sua administração, que ele está realmente convencendo a sociedade da necessidade de ter um governo austero, né, que não promova políticas populistas e que foque em resolver realmente o problema do Estado, que é mais do que pagar em dia os servidores públicos, que já é um grande problema, é devolver à iniciativa privada a capacidade de produzir riqueza e assim a arrecadação do Estado poder também aumentar para pagar as contas. Deputado, qual é a sua expectativa a respeito das privatizações no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro tinha um histórico de votos mais de mentalidade estatista, talvez pelo seu crescimento ali no bojo do militarismo, que também teve o seu lado estatizante aqui no Brasil. No entanto, se aproximou do Paulo Guedes com toda a sua política de liberalismo econômico, e o Jair Bolsonaro fazia algumas ressalvas durante a campanha que o Paulo Guedes não tinha para a privatização de estatais consideradas estratégicas, por exemplo, e a gente vê no Congresso Nacional há muito tempo esses embates em torno de privatização da Eletrobras, por exemplo, mas o Jair Bolsonaro ele não queria privatizar Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ele fazia essas ressalvas. Qual é a sua visão mais específica sobre esse quadro? A Eletrobras, que foi tema da campanha eleitoral, e nós mesmos criticamos, né, o fato de o presidente dizer que era estratégica, que não estava nos planos privatizar a Eletrobras, felizmente vai sair do papel, né? Então, essa questão de serem empresas públicas estratégicas está superada. Na verdade, estratégicas eram para os partidos políticos que queriam ocupar cargos altos lá dentro e principalmente roubar, né? Então, isso felizmente não faz parte da política administrativa do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um defensor das privatizações. Infelizmente, existe uma cultura estatista muito grande no Brasil, tanto à esquerda como à direita. Você bem mencionou a época do regime militar, em que houve muitas criações de estatais, né? Mas nada foi tão grave quanto durante o governo do PT, que dezenas de novas estatais foram criadas, inclusive uma do trem-bala, que não botou um morão, não fez nada e paga salários altíssimos para diretores que, sinceramente, a meu ver, não deve fazer nada, porque numa empresa que, enfim, foi criada para algo que não existe. Então nós precisamos realmente privatizar muitas coisas no Brasil e a direção tem sido a correta, mas claro que há muitos embates dentro do governo. Inclusive houve uma criação, né? Houve a criação de uma estatal, a NAVE, o Novo foi o único partido a se posicionar contrariamente, que deveria, se fosse criado, substituir a Infraero e não se tornar uma nova estatal dentre as mais de centenas que nós já temos, dentre as centenas, aliás, desculpe, que nós já temos no Brasil. Deputado, para a gente encerrar, para além da eleição municipal de 2020, qual é a sua expectativa para esse ano e o que o senhor acha que a população brasileira, honesta, trabalhadora, de bem, pode fazer para contribuir para o sucesso do país? Olha, Felipe, na verdade, continuar se informando e participando o máximo possível da política no dia a dia das redes sociais. Não é fácil, a política ela demanda também um certo conhecimento de como funciona a democracia. O brasileiro, em geral, estava desacostumado a acompanhá-la, mas eu percebo, principalmente nas palestras que eu dou, nos auditórios que eu frequento, que muitas pessoas que lotam esses locais há 5 anos não tinham nenhum interesse por política, talvez 10 anos, e nos últimos 5, 6 anos começaram a se interessar. Então o interesse é o primeiro passo, a informação é o segundo, sair atrás de informação de qualidade. Aliás, o programa Pingo nos Is está de parabéns por trazer informação de qualidade para os ouvintes. E Obrigado. Terceiro, se for possível, se houver tempo, porque nós vivemos já para pagar imposto praticamente e trabalhar, e é muito difícil achar tempo livre, mas se houver tempo e se não houver que se busque fazer, participar também no processo político, né? Filiando-se a um partido ou concorrendo nas próximas eleições é um passo já bastante importante para ajudar a mudar o Brasil a partir das bases. Ninguém chega aqui em Brasília sem antes participar de alguma forma no nível local. E aí entram também disputas para diretórios acadêmicos, DCEs, associações de bairro,
todos eles ainda muito dominados pela esquerda, mas pouco a pouco sendo substituídos por pessoas que têm uma mentalidade diferente, mais arejada. Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do Partido Novo. Mais uma vez, um prazer falar com o senhor. Boas festas aí, boa virada para 2020, que tenha um bom ano e um bom trabalho. Imagina, eu agradeço. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês três e que o sucesso seja ainda maior em 2020, porque já está espetacular ao longo deste ano de 2019, ficou comprovado. Um abração. Muito obrigado, um grande abraço. E vocês ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is da Jovem Pan continuam acompanhando a nossa programação especial de virada de ano. Até já. Muito bem, depois dessas duas entrevistas especiais, encerramos esse programa de Natal, desejando a todos vocês, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, um felicíssimo Natal, restinho de Natal aí com a sua família, seus familiares, as pessoas queridas. Um grande abraço e até a próxima.